Você deve estar com medo da inteligência artificial substituir o seu trabalho, não é? Fala a verdade. Não precisa ter esse medo. Você só vai precisar ter esse medo se você fizer as coisas erradas. Eu admito que durante um determinado momento eu fiquei realmente com medo. Eu falava assim, caramba, a inteligência artificial está avançando tanto que daqui a pouco ela vai me substituir e eu não vou ter mais emprego, vou perder os meus clientes. Se você também tem essa sensação, eu só posso te dizer uma coisa, fica tranquilo, calma, as coisas não vão funcionar assim. Isso não vai funcionar principalmente porque a inteligência artificial não vai necessariamente te substituir. O que ela vai fazer é transformar a forma como a gente utiliza a tecnologia e principalmente se você é um profissional bom de serviço, que sabe o que está fazendo, pode ficar tranquilo que a inteligência artificial não vai, de maneira alguma, tomar o seu trabalho. Eu provavelmente estou conversando com você que é uma pessoa que é um prestador de serviços, assim como eu, e que é uma pessoa que depende justamente de clientes para poder conseguir ter ali o seu sustento, fazer a sua prestação de serviço, e deve estar se questionando se a inteligência artificial vai te substituir ou não. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar alguns pormenores e alguns outros detalhes também, mas principalmente que você talvez não devesse ter tanto medo assim da inteligência artificial, só que ao mesmo tempo você deveria ter medo sim, mas só se você realmente for um cara péssimo de serviço. Olá, meu nome é Robson Oliveira, seja muito bem-vindo. Se você estiver gostando desse vídeo, comenta aqui embaixo, olha o foguete e também, claro, deixa o seu like aí para eu saber que esse vídeo é relevante, beleza? Eu trabalho com prestação de serviço já tem mais ou menos aí uns 10 anos, porém, como um criador de landing page de sites, tem mais ou menos 4 a 5 anos, que é quando eu de fato me aprofundei nessa prestação de serviço que para mim tem muito mais retorno sobre o investimento do que necessariamente apenas a prestação de serviço como design gráfico. Não que você não consiga exatamente um faturamento legal ali como design gráfico, porém, criando landing page eu consegui muito mais. Então, assim, é fato. A questão toda foi que nesse meio do caminho apareceram as inteligências artificiais. E antes, é engraçado porque eu olhava e falava, gente, eu tinha que procurar as imagens em bancos de imagem antes. Quem lembra disso? FreePic, Shutterstock. Tanto é que se você entra nessas ferramentas hoje em dia, todas elas gerem as suas imagens com inteligência artificial, aquela coisa toda. Eles tiveram que se atualizar. Esses bancos de imagens ainda são muito úteis. Não me entendam mal, é claro que você ainda pode utilizar bastante. Mas no geral tem muita coisa bem interessante que você consegue fazer justamente com as inteligências artificiais. Inclusive eu já vou deixar um vídeo aqui, onde eu falo mais sobre isso, sobre como eu utilizo inteligência artificial. Como eu utilizo as inteligências artificiais para poder ganhar mais tempo ali, mais produtividade, e obviamente como que eu utilizo ela para poder integrar ali na minha prestação de serviços. Então o link ele vai ficar aqui para você, mas principalmente que quando as inteligências artificiais chegaram, a coisa foi assim explosiva. A gente tem o ChatGPT principalmente, aí volta e meia surge uma polêmica, o Perplexity é melhor, não, o DeepSeek é melhor, e por aí vai, cada um fala uma coisa. E o principal medo que eles colocam na gente, ainda mais esses CEOs aí de empresas super gigantes, como Meta, Google e Microsoft, em que eles falam, todo mundo vai ser substituído por inteligência artificial. Estamos substituindo toda a nossa equipe por inteligência artificial. A inteligência artificial vai dominar tudo. A questão toda não é essa. A questão toda é, ela até pode substituir alguns trabalhadores, ela até pode diminuir a quantidade de trabalhadores disponíveis. Porém, a inteligência artificial não tem uma coisa muito importante que talvez você tenha, e eu espero que de fato você tenha, que é o toque humano, a capacidade humana, a inteligência natural. Não estou falando de burrice natural, que você também tem muita burrice natural envolvida. As pessoas que vão ser substituídas por inteligência artificial são justamente as que utilizam muito mais da burrice natural do que necessariamente da inteligência natural. Se você é uma pessoa inteligente, pode ter certeza que a inteligência artificial não vai te substituir. E é muito simples. Por quê? As capacidades necessárias, principalmente em termos de análise e em muitos outros aspectos que só um ser humano de fato consegue entender, interpretar e colocar ali em voga tudo aquilo que ele sabe. Porque, por exemplo, uma inteligência artificial não vai conseguir diferenciar uma coisa que é supostamente bom gosto de uma coisa que é de mau gosto. Você não tem como falar para ela assim, aqui, faz uma análise para mim e diz se isso tem bom gosto ou mau gosto. Bom, basicamente a minha cliente chegou com isso aqui para mim. Eu falei, nossa, é sério isso? A página em si ela não está necessariamente ruim. Só que eu tenho receio de que isso aqui não vai converter muito, porque não tem muita personalidade, é muito básico. Dependendo do público que você quiser atingir, isso aqui vai fazer bastante efeito. Mas, dependendo do público que você quiser atingir, o efeito ele vai ser justamente o contrário. Foi justamente o que aconteceu. Basicamente, a minha cliente, ela contratou uma outra pessoa, e essa outra pessoa fez a página dela lá no Manus AI, utilizando inteligência artificial. Só que a página não ficou muito boa, não ficou muito do agrado dela, dá para entender o porquê.
até porque a página ela ficou muito básica. E não somente básica, ela também não ficou com um aspecto exatamente profissional, a pessoa não fez a conexão da página com o domínio dela, então acabou não entregando o resultado. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado na hora de fazer justamente páginas com inteligência artificial. Se você vai fazer a página com inteligência artificial, você precisa utilizar a inteligência artificial para produzir a página, não necessariamente utilizar somente a inteligência artificial para fazer a página. E essa é a diferença. Ou seja, durante a criação da página, você vai utilizando inteligências artificiais e não o contrário. Que é bom você aprender a utilizar a inteligência artificial justamente para você usar ela como uma ferramenta. E enquanto ferramenta, você pega ela, você vai utilizar outras inteligências artificiais aí para gerar imagem, para você fazer, por exemplo, a copy, para você ter ideias. Mas na hora de produzir, você tem que botar a mão na massa, você tem que colocar a mão lá, porque só isso vai te permitir ter a capacidade necessária para que você não perca seu emprego para uma máquina, por exemplo. O tipo de cliente que vai querer esse tipo de página aqui não é o tipo de cliente que vai te pagar bem para você ter um bom serviço. Então, o cliente que quer que você faça uma página com inteligência artificial, ele vai querer que você faça uma página meia boca, tipo essa daqui. Então, ela falou, Robson, o seu desafio é, melhora muito isso aí. Transforma isso em uma página incrível. Eu falei, deixa comigo. E o resultado entregue foi esse daqui. Observa comigo. Agora, a gente não tem mais aquelas fotos quadradas colocadas de maneira completamente aleatória ou utilizando uma grade fixa, que é como geralmente acontece. E esse é o primeiro ponto importante a respeito do uso de inteligência artificial. Não é interessante que você utilize a inteligência artificial porque, na verdade, ela pega coisas que já existem e só transformam para algo. Então, elas não criam nada, elas não conseguem entender contexto de uma maneira mais global e, principalmente, a parte de criatividade. Então, você depender da inteligência artificial para você colocar a sua criatividade em pauta, meu filho, você com certeza vai ser substituído. Sinto te informar. O que eu, como criador de experiente, observo? Que você precisa criar aquela ambientação correta de acordo com as cores, a identidade visual, o público pretendido e tudo mais. E nesse caso, eu vou adaptar isso também para o gosto pessoal daquela cliente. Ela vai me passar as imagens. Então, ao invés de eu colocar a imagem quadradona dela, eu vou fazer um recorte para fazer uma arte legal e utilizar aqui de fundo, utilizar algumas outras imagens aqui para fazer uma composição de cenário. Eu posso inclusive deixar uma aula aqui onde eu explico para você de forma bem minuciosa como que você faz uma ambientação. Essa imagem ela nem chega a ter de fato uma ambientação, ela é mais uma edição. Mas se você quiser aprender a fazer uma ambientação, tem um vídeo aqui ensinando passo a passo. Dito isso, eu tenho então toda a cadência de informações e respeitando principalmente a questão da identidade visual, que aí você consegue trazer aqui justamente aqueles elementos que vão compor a personalidade daquela cliente mais a marca dela e que vão conversar com aquele público, que é o que geralmente vai fazer com que a conversão seja maior. Como eu havia explicado, da forma como estava, a conversão ela até pode funcionar para alguns públicos, mas não para o tipo de público que ela quer atingir, que é um público bem específico. E aí eu coloquei aqui os serviços prestados, você tem as demais informações, a gente ainda vai colocar um vídeo aqui, depoimentos reais de clientes dela, porque essa aqui é uma página com foco em Google Meu Negócio. Você tem também alguns outros tópicos aqui. E a parte de sobre eu também tenho uma arte justamente para compor aqui, ficar uma coisa bonita, legal. As fotos dela obviamente ajudam, mas se você também não tiver fotos tão boas assim do seu cliente, também tem solução, eu vou deixar aqui nos cards também. Confere lá, tá bom? E aí você tem aqui a página com as informações e tudo mais, seguindo de fato o protocolo página cinematográfica. O que é uma página cinematográfica? Você se pergunta. É a página que eu ensino no meu curso, cujo link vai ficar aqui embaixo. Então, pensando nisso, justamente para você que quer aprender a utilizar a inteligência artificial de fato, para você criar páginas, landing pages, e não somente inteligência artificial, e também inteligência natural, que é aquela que está dentro da sua cabecinha, eu tenho uma proposta certa para você, que é o meu curso Página Cinematográfica. Nele, você vai aprender a criar páginas landing pages do completo zero ao avançado, com técnicas excelentes, onde eu vou te pegar pela mão para te mostrar como é que você faz para poder criar landing pages de altíssimo nível. Assim, realmente, igual a essas aí que você está vendo na tela. Então, o link vai estar aqui embaixo, corre lá para aproveitar o preço promocional, beleza? As vagas são limitadas. Bom, vamos pensar o seguinte. Pense que você é um profissional meia boca. O profissional meia boca é aquele cara que quer tudo fácil e na maciota. É o cara que cobra pouco pelo trabalho dele. Nesse caso, o nível de capacidade dele é baixa. As inteligências artificiais, pelas próprias limitações que elas têm, também vão ter uma capacidade menor de criação. Então, é como se você estivesse páreo com o que a inteligência artificial pode entregar. A inteligência artificial ela pode entregar isso aqui. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Se você é um profissional que só entrega isso aqui, você com certeza vai ser substituído. Porque para aquele cliente que pode pagar isso aqui, aquele cliente que quer pagar barato, ele entende que se você está no mesmo patamar de uma inteligência artificial, vale muito mais a pena ele pagar, sei lá, R$100 para poder criar esse site
qualquer que seja a inteligência artificial aí, porque a entrega dele vai ser muito baixa. Então, se a entrega já vai ser baixa, se você não vai conseguir competir com esse preço, que teoricamente falando vai ser mais baixo do que aquilo que você cobra pelo seu serviço, então é mais interessante para ele o quê? Fazer lá na inteligência artificial mesmo. Agora, se você é um cara que realmente tem entrega, você fica acima da inteligência artificial. E se você tem muita entrega, você fica muito acima da inteligência artificial. Você vai entregar muito resultado. Se você vai entregar muito resultado, seja com visual legal, seja como copy estruturada, e principalmente a parte estratégica, que você é aquele cara que sabe o que está fazendo, que entende dos paranauês, então isso significa que você é uma pessoa que está muito acima da inteligência artificial. Não tem como a inteligência artificial competir, por quê? Porque ela é muito rasa, ela é linear, ela é toda quadrada, eu mostrei para você ainda. Aí a diferença que você tem na entrega, a disparidade é muito grande e é só esse profissional que vai conseguir se sobressair. Não interessa qual que é a área. Conta para mim qual que é a sua área. Seja você um criador de páginas, seja você um prestador de serviços, uma pessoa que faz design, copywriting, tráfego pago. A questão toda é a parte de entrega. A estratégia precisa estar muito bem alinhada justamente por isso. Como eu mostrei para você, eu fiz aquela página lá, o meu cliente ele colocou aquela página numa inteligência artificial para que ela fizesse uma leitura completamente rasa. A inteligência artificial ela fez uma leitura tão sem vergonha, tão vagabunda, que eu falei assim, isso não pode ser inteligência artificial. Isso só pode ser burrice artificial, o que é pior ainda. Então eu fico muito tranquilo na minha posição, porque eu sei que, no fim das contas, não vai mudar muita coisa. Simplesmente não vai mudar, gente, não vai mudar. Claro que vai ter aquele cliente que vai utilizar a inteligência artificial ali, vai ser meio espertinho, vai querer burlar as coisas. Mas eu acho interessante porque um cliente meu, uma vez, ele estava fazendo uma landing page, eu havia feito, na verdade, essa landing page, ele estava só editando alguns detalhes. E ele não estava conseguindo editar esses detalhes. Ele, Robson, pelo amor de Deus, cara, me ajuda, socorro. Que é o Kaique. Ele falou, será que tem como eu utilizar a inteligência artificial para resolver isso aqui? Ela nunca vai conseguir resolver porque aqueles pormenores, aqueles detalhes bem pequenininhos, que são só aspectos visuais que você só consegue fazer ali, tendo aquela experiência, tendo passado por todo o processo. Somente nessa situação é que você vai conseguir, de fato, ter uma solução para aquele problema. A inteligência artificial ela não vai saber. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é, se você pega aí pelas notícias, você observa o seguinte, que estava todo mundo muito empolgado com o lançamento do ChatGPT-5. ChatGPT-5 vai revolucionar, porque assim, se você não sabe, a inteligência artificial ela tem um crescimento que ele não é linear, ele é exponencial. Então as coisas elas vão crescendo de uma maneira muito impressionante. Tanto é que o CEO da OpenAI, o Sam Altman, adoro falar Sam Altman, ele disse que a inteligência artificial vai ter esse crescimento exponencial, né, através ali das pesquisas. Porém, como a gente pode observar, o ChatGPT-5 não teve um salto assim tão grande. Foi um salto, obviamente, foi uma melhoria ali de performance. Mas não foi esse salto tão gigante quanto eles diziam. Então, eles já estavam imaginando justamente a chegada da AGI, que é a inteligência artificial geral, justamente para os próximos 2 anos, 2026, 2027, 2028, o que para mim não vai acontecer. Na minha concepção, a inteligência artificial ainda está muito rudimentar. É como se você comparar justamente a época que os celulares estavam lá em voga, funcionando ali, por exemplo, iPhone e tal. Você lembra na época que o iPhone era o iPhone 3G, que ele era pequenininho? As tecnologias que naquela época eram, uau, revolucionárias, mas que você olha hoje e fala, caramba, isso era muito rudimentar. Era quase como um brinquedo. O celular até parece um brinquedo hoje em dia, se você for para analisar. Mas o interessante é justamente isso, que provavelmente, aí eu não posso ter certeza, porque assim, é uma previsão aí, que, enfim, achismo meu. A inteligência artificial também vai passar por esse processo. Quando ela passar por esse processo lá na frente, pode ser que sim, que de fato ela consiga substituir em grande parte as nossas capacidades, principalmente essa coisa mais dura. E aí eu observo o seguinte, quando você pega hoje, as empresas estão tão desesperadas para poder colocar inteligência artificial em tudo, que elas não percebem que quando elas utilizam inteligência artificial dentro das suas ferramentas, na Elementor, eu estou falando justamente com você, engenheiro de software do Elementor. Eles colocam da forma mais porca, sem vergonha, sem polimento possível. Aí não resolve o problema. Você tem inteligência artificial, mas aquilo tá uma bosta, não serve para porcaria nenhuma. Particularmente, não resolve. Então, nesse caso, se você tá com medo da inteligência artificial te substituir, fica tranquilo, ela não vai. Não vai conseguir. Digo isso com propriedade se você for um profissional de fato qualificado. Um cara que de fato resolve o problema. Que está pensando principalmente na venda do seu cliente. Como que o seu cliente está performando. O trabalho que eu entrego, seja com design gráfico, copyright, landing page, etc. Ele está performando bem para o meu cliente?
Essas são áreas totalmente correlatas e que tem tudo a ver com esse universo aí de criação de sites e landing pages, que é o que eu ensino aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. E principalmente o link aqui embaixo pro meu curso, que tá assim, arrebatador, também vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Tô te esperando lá. E claro, comenta aqui sua opinião. Você concorda comigo? Discorda de mim? Não tem problema. Olha o foguete! Até o próximo vídeo. Tchau!